time do Remo ganhou 2, perdeu uma e empatou a outra ontem num campo em que a bola parece mais pipoca do que bola. Ainda tem gente que fica puxando o saco. Aquilo não é campo, Dedecão, não é campo, aquilo é pasto de vaca. O Marcos Braz foi embora. Ele entregou o cargo antes do jogo contra o Bragantino. E aí, como eu disse que foi a maior contratação da América Latina que o Remo fez na contratação do Braz e deu resultado, o presidente não fala, o Manezinho não fala, ele não fala, é eu que vou falar. Então eu não vou aqui falar asneira, besteira, daquilo que eu não tenho substantivo, eu não tenho concreto, eu não tenho base para dizer, olha, o Braz foi embora porque brigou não sei com quem, porque não vou fazer isso. Eu apenas tenho que reconhecer o valor, o prestígio, a marca de Marcos Braz. O Remo deve muito a ele. Mas quem sou eu, Nelson, Rui? Quem sou eu para você que está agora me dando moral neste programa para chegar e dizer que houve briga se eu não sei se houve briga? Os caras não falam, eu que vou falar? Não vou falar. O que eu sei é que o que eu estou vendo no início deste ano me deixa preocupado, Rui e Nelson. Magaio está viajando, foi para São Paulo. Então, daqui a pouco eu tenho o Gabriel diretamente da Curuzu, porque, Tozinho, nesta bancada, eu estou com um pé atrás nessa temporada 2026 com relação ao futebol do Pará. Estou com um pé atrás diante daquilo que eu estou vendo. Eu não consigo ver, Nelson, no Remo, uma postura tática, um repertório tático. O Remo vai com tudo pra cima e se pega um time que tem um contra-ataque bom em velocidade, tem tomada na tarraqueta contra o Bragantino e contra o próprio São Francisco ontem com 10 elementos. Então não me convence. O Remo não tem força física, não tem tônus. O que adiantou os 15 dias lá no Retrô? Boa tarde, Nelson. Boa tarde para você, Zé. Boa tarde para você, Rui. Boa tarde, os amigos. Uma satisfação renovada estar aqui com você no programa. Existem alguns aspectos. Eu geralmente gosto de avaliar a sequência de jogos, porque eu entendo que o futebol é a lei da escada, de degrau em degrau, que significa de jogos em jogos. Humanamente impossível você ter um padrão tático logo no início. Possível. Até porque você trouxe muitos atletas que ainda estão se adaptando, outros que ainda não entraram em campo e outros que ainda vão entrar com aquela expectativa. Resolve, é aguardar. Eu falo pelo lado do Clube do Remo. Um treinador, o qual você se lembra bem, que antes do Clube do Remo contratá-lo e anunciá-lo, quando a gente falava que viria o Juan Carlos Osório, todos nós teríamos que nos adaptarmos, porque é um estilo totalmente diferente, jamais visto aqui para o nosso futebol na nossa paróquia. Primeiro, eu vejo um grande problema quando você cobra padrão tático se você não repete formação. Ou então você muda o pouco possível, né? Você vai acrescentando aquilo que possa qualificar para dar entrosamento. E de repente você, num jogo é um time, no outro jogo é outro time, depois é outro time, porque é o perfil do treinador. E o torcedor do Clube do Remo não vai se adaptar a isso, não adianta. Por exemplo, o Remo ontem no jogo contra o São Francisco, eu não considero, mas entrou em campo com a camisa do Remo, representa o Remo. Então aquele empate ficou muito dentro ali do previsto, porque jogadores não queriam viajar, jogadores não queriam meter o pé justamente para não se machucar, porque essa semana que entra agora, quarta-feira tem primeira divisão contra o Mirassol. Quinta-feira, olha só essa insanidade, da lei do imediatismo que você estava tocando ainda há pouco abrindo o programa. Quinta-feira tem Remo e Águia no Bainão. E aí no domingo tem o Repar, que é o divisor de águas, todo mundo sabe. Não interessa se está na Série A, se está na Série C. Quando se encontram sempre há surpresas. Então, eu vejo assim, humanamente impossível você dar um padrão tático nesse começo agora que tem, com cada formação diferente. O Remo tem mais de 40 atletas, o Remo tem que enxugar esse elenco. Vai enxugar o quê? Após o Parazão?
Ok, mas para jogar você tem que tirar 12 atletas. Como é que o Remo vai tirar 12 atletas? Agora, a mudança de perfil também no outro aspecto, Zé Maria Rui e amigos, é que sai Marcos Braz, que era um perfil profissional de contato direto nacional e de forma internacional, com conhecimento, com títulos e outras coisas mais, e entra um novo perfil mais administrativo, que é o novo executivo de futebol, com mais entrada na CBF, mas não é operacional como o Marcos Braz, é um outro perfil. E a direção do Clube do Remo estatutária, eu vejo ela como emocional, porque não tem profissionais do futebol ali. Então eu vejo emocional. Por quê? Porque a cada cobrança do torcedor, ela sente. E ela sentindo, ela vai tomar decisões, sejam erradas ou não. Ela vai tomar decisão. Ou será que ninguém ainda imaginou que a figura de Guto Ferreira é uma sombra ainda no Clube do Remo por tudo que foi feito e não ficou na renovação do Remo porque entrou em rota de colisão com Marcos Braz? Com a saída do Braz, uma possibilidade, por exemplo, do Juan Carlos Osório, se não conseguir dar esse padrão, se o Remo não reagir durante a semana, se o Remo não voltar a vencer, se o Remo não ser aquele time realmente que vai demonstrando confiança, ele vai ficar na corda bamba. E quem seria a primeira opção? O Guto Ferreira, que ainda não se empregou. Então, tudo isso a gente está observando o cenário. Agora, a lei do imediatismo que você abriu o programa é o que esse mundo globalizado te cobra, então você tem que saber se organizar para viver nele. Senão você vai ser atropelado. E no futebol não é diferente. O Remo tem que organizar o seu time, fazer um padrão, buscar a vitória, reagir e vai conquistando essa confiança na lei da escada. Olha, a diferença entre o meu pensamento e o seu está nesse advérbio de tempo já, que eu abri o programa, nessa civilização digital desgraçada que o tempo corre e a gente tem que desacelerar, porque senão você pira. E você vem com o si. O Clube do Remo tem que se ajeitar nessa semana. Contra o Mirassol, contra o Águia, contra o Paysandu, sim. Então a diferença está entre essa conjunção apaciguadora sim e o advérbio de tempo já. Eu quero acreditar em você, Nelson. Eu quero confiar. Eu quero perceber de que Clube do Remo e Paysandu, a turma já está levando o farelo, é a segunda porrada. É a segunda porrada, não sei se o técnico vai ficar. Então, meu querido Rui Bastos, qual é o teu pensamento diante da abertura deste programa e que agora o Nelson Torres vem com o si e eu venho com o já? Eu estou preocupado porque eu não consigo ver futebol nem no Paysandu e nem no Clube do Remo. Mas o tempo dirá, vamos aguardar. Boa tarde, Rui Bastos. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need. Na mesa de áudio. Com já. Eu estou preocupado porque eu não consigo ver futebol nem no Paysandu e nem no Clube do Remo. Mas o tempo dirá, vamos aguardar. Boa tarde, Rui Bastos. Boa tarde, Zeca. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Christian, na mesa de áudio. Zeca, eu vejo, pelo que eu tenho acompanhado, dessas histórias de Remo e Paysandu, uma vantagem para o Paysandu e uma desvantagem para o Remo, chamada tempo. A gente sabe que para um time de futebol que passa por 11 jogadores, não adianta você colocar fulano, beltrano, ciclano, os melhores. Cadê o conjunto? E o conjunto, ele só se estabelece com o tempo, com o treinamento. Esse, para mim, é o grande problema que o JCO, aí o Juan Carlos Osório, está enfrentando e poderá se queimar. O tempo que a diretoria do Remo levou, né, pelo menos uns 15 a 20 dias, se não me falha a memória, para decidir o seu técnico, está se refletindo agora. Né? As exibições do Remo foram exibições pífias, sem ainda um plano de jogo, e o Juan Carlos Osório, que chegou também não faz muito tempo, agora, pasmem, né? Eu fico até com receio dele, porque agora que ele está conhecendo os atletas. Isso daí poderá repercutir, como o nosso torcedor aqui, ele é muito passional e imediatista, e isso poderá repercutir nos resultados que estarão por vir aí. O Remo, nos dois campeonatos,
não me encheu o olho de maneira alguma, muito pelo contrário, Zeca. Eu vou pegar uma carona aí na sua ideia, me deixa muito preocupado, porque em ambos os times, porque são 2 times, tanto para o nacional quanto para o regional, ele vai precisar de tempo para estabelecer. Agora, no regional, ainda tem uma outra adversidade, né? Me pega um campo desse, como o de Belterra, nada contra os belterrenses, nada. Interiorização, como o Coronel Nunes colocou lá atrás, olha, legal, mas que seja pelo menos num padrão lá de Augusto Correia, onde todo mundo elogia o gramado. Se Augusto Correia, do lado de Bragança, que é terra quente também, lá em Belterra, você viu, os atletas lá, até os do São Francisco, estavam se sentindo lá, entendeu? Do calor, da quentura. Não se sentiram muito bem. Imagina esse que vem de fora. Então, é uma preocupação que o Juan Carlos vai ter que tomar muito cuidado, e em especial a diretoria. Agora, a minha opinião, aí corroborando com a ideia também do Nelson, viu, Zeca? O Remo, para mim, deveria ter envidado esforços para ter ficado com o Guto Ferreira, porque pelo menos o Guto já vinha com um trabalho tático para o time do Remo. Aí ele só iria o quê? Ele só iria acrescentar essas figuras aí que estão chegando. O Carlos Osório vai ter 2 trabalhos, vai ter tá conhecendo os atletas, ou seja, parte técnica de cada jogador, e está tentando estabelecer aí um padrão tático. E outra coisa, hein? Esse jogo contra o Mirassol, eu vi o empate, aliás, o empate não, a vitória do Mirassol, lá em Mirassol, contra o Vasco da Gama. Olha, o Remo que não se cuide, hein? Eu não vejo grandes possibilidades do Remo se dar bem contra o Mirassol, não. Time todo acertadinho. E olha aqui, parece que me consta aí, ele foi quase que desfeito, ou a maior parte dos seus atletas foram vendidos ou repassados para outros times, mas o time joga muito bem, coisa que o nosso Remo aqui não deixa. Bora ouvir o técnico, dá para ouvir o técnico Juan Osório? Bora ouvir? Casa, realmente um jogo complicado, mas como é que explica a equipe com um homem a menos, Osório? Buenas tardes. Enfrentamos a un muy buen equipo, un buen rival. Creo que era importante darle la oportunidad a nuestros jugadores, a nuestros atletas, y me llevo un muy buen análisis del juego, condiciones que nadie puede controlar. El campo es igual para ambos equipos, para los 2, el clima también, entonces no hay que buscar disculpas en eso. Creo que se defendieron muy bien y al final merecían ese punto. Um time alternativo, deu para observar aí jogadores que você vai poder contar no restante do campeonato, não só o estadual, como também no brasileiro? Exactamente, esa es la necesidad. Tenemos que darle minutos a todos los atletas, a todos los jugadores, y la otra semana, después del juego del clásico, tomar decisiones sobre algunos de los jugadores. Agora é se preparar para o jogo contra o Mirassol. Sí, claro, ya lo venimos preparando. Vamos a estar bien para ese juego, para el de quinta y el día domingo. Beleza, obrigado. Portanto, aí a presença, a palavra do técnico Juan Osório. Eu aprendi um pouco na universidade, o Rui Bastos sabe disso, o Nelson sabe disso. A gente, quando não tem o domínio de uma língua e que vai entrevistar alguém, a gente deve falar compassadamente. Não é, Rui? Despacio, como os espanhóis dizem. Despacio, devagar. Estou dando uma dica para os meus confrades, nossos confrades. Você, quando for entrevistar o Osório, fale compassadamente. Fale palavra por palavra que ele entende. Porque em todas as línguas tem a forma cursiva. O que é? Você liga, por exemplo, let it be. É let it, mas não é let it be. Pronto, let it be, let it be, let it be, deixa estar. O inglês, por exemplo, get out, na língua inglesa, no americano é get out. Get out. É ou não é, Rui? Não é? É verdade. Get out, deu fora, get out, deu fora. Então,
A solução é falar compassadamente, é perguntar de uma forma compassada, que ele entende perfeitamente o que nós estamos perguntando, nós que não temos o domínio da língua espanhola. Você escutou bem as últimas palavras que o Osório falou, né? Vamos, após o clássico Campeonato Paraense, avaliar alguns jogadores, ou seja, ele já tem pedido, e você se lembra bem que você rodou um material nosso no domingo passado, com o presidente Tonhão, que disse que ele quer trabalhar com 30 a 32 jogadores no máximo, porque tem mais de 43 e não para de chegar jogador, como foi agora na última sexta-feira, e vai ficando inchado, humanamente é impossível você conseguir trabalhar. Então tudo isso tem que saber controlar, porque não pode ficar só esbarrando na costa do técnico tudo, ele não pode estar assumindo toda a responsabilidade. Ele já falou desde a semana passada, voltou a reiterar na coletiva ontem após o jogo. Eu prestei bem atenção nessa parte. Ele está insatisfeito com alguns atletas que não estão produzindo aquilo, estão tendo dificuldade de entender o que ele quer. Então, é bom a diretoria chegar com o treinador e falar agora quais são os jogadores que realmente você não quer, e não ficar empurrando com a barriga, porque depois vai estourar nele. Se não está ajudando, empresta. Olha, o Dodô não estava ajudando, emprestou para o Vila Nova na sexta-feira, até o final do contrato. O Remo paga uma parte, o Vila Nova paga outra, porque o salário era muito alto. Então tem que ser assim, começar a trabalhar, porque senão você conhece mais do que eu pelas suas experiências, Zé Maria, onde tem muita quantidade, pouca qualidade, a quantidade ela se sobressai como engolindo o vestiário. Então é melhor arrumar as situações para que possa dar essa estrutura e chegar no ponto que você tocou, que o Rui tocou, que os torcedores querem. Ver uma equipe com padrão, ver uma equipe que você saiba a escalação, ver uma equipe que você tenha confiança que vai para o jogo quarta-feira contra o Mirassol em busca de 3 pontos. E para poder concluir, o Mirassol é até bom, esse gramado do Mangueirão tá assim, viu, Zé Maria? É até bom, porque se deixar o Mirassol tocar a bola com a rapidez que ele tem, um time compacto e forte, intenso, vai envolver o Remo. É o time, vai envolver o time intenso. Ele vai em velocidade e volta em velocidade. É o que eu não vejo no Remo. É compacto. Ontem eu vi as 3 linhas do Remo compactadas. Rui, Nelson e Gabi. Eu vi compactada, mas não vi velocidade no retorno. Pegando o Mirassol, pegando um Palmeiras, pegando um Flamengo que é rápido no contra-ataque, como? Se o Remo vai e não tem tônus muscular para voltar. A minha preocupação é essa. E eu acredito que vamos ter tempo e qualidade de jogadores, vamos aguardar para ver, mas eu confesso que neste mundo digitalizado, em que nós devemos acelerar, eu desacelero, eu penso e fico me perguntando, vamos ter futuro? O Clube do Remo, Paysandu, a turma já levou o segundo cacete, né? Então, a nossa expectativa, pelo menos a minha, é Clube do Remo e Paysandu. Eu hoje vou abrir para os ouvintes do show de bola, eu tenho levado muito cascudo, lá pelas 13 horas e 20 minutos, nós vamos abrir para o torcedor, viu, Eupídio Neto? O Eupídio Neto, eu gostaria de ter a sua opinião na abertura deste programa, meu querido professor Cláudio. Olha, Zeca, eu estava escutando, acompanhando um pouco aqui o teu programa e percebi quando você estava fazendo uma mini comparação entre a postura do Mirassol e o Clube do Remo. Você, inclusive, ressaltou que o Mirassol é uma equipe que ataca e defende com toda precisão, com toda sequência. Não dá para fazer essa comparação, você me perdoe discordar de você, porque hoje o Clube do Remo tem 30 dias. E 30 dias, onde, como bem disse o Nelson Torres, abraço ao meu querido amigo Nelson Torres, chega jogador hoje, sai jogador amanhã, e o Remo está ainda se formando. O detalhe da Copa do Mundo, que fez com que o Campeonato Brasileiro se adiantasse, pegou de surpresa, por exemplo, o Clube do Remo. Por quê? Porque o jogador estava de férias, ele tinha, por lei, que cumprir os 30 dias. E aí, a ineficiência do tempo de treinamento. O Remo fez uma pré-temporada de 14 dias, aproveitou um esqueleto da Série B, perdeu o seu principal jogador, que é o Pedro Rocha, para o Curitiba, e agora está se reestruturando. E até encontrar o padrão de jogo que todos queremos aqui, tem que ter a formação ideal. O Nelson foi muito feliz quando coloca que o treinador precisa definir quem é que ele quer contar. Também tem um detalhe
dá-se duas situações paralelas, a Série A e o Paraense. Então ele também não pode ficar só com 30 jogadores, porque tu leva 21 jogadores lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e tu vai deixar quem é só o garoto da base. O torcedor ele não respeita o garoto da base. Infelizmente, o torcedor do Clube do Remo, do Paysandu, ele é muito exigente. Então eu entendo que é no momento em que o Osório definir os jogadores que ele quer contar para os dois campeonatos simultâneos, aí ele vai ter uma condição de trabalhar taticamente, tecnicamente e fisicamente o plantel.